O prefeito Zé Gaudêncio, prefeito da cidade de São Miguel, quer homenagear a coluna Prestes, coluna esta responsável por aterrorizar a cidade de São Miguel em 1926. O prefeito Zé Gaudêncio, achando pouco tudo aquilo que vem ocorrendo no estado do Rio Grande do Norte, está fazendo um revisionismo histórico da história da cidade de São Miguel. A coluna Prestes foi responsável por assassinatos, saques e o terror em diversas cidades pela qual passou na década de 20. E em 1926 a coluna aterrissou nas terras potiguares na cidade de São Miguel do Oeste, a pouco mais de 400 quilômetros de Natal. E na ocasião, ela causou terror para a população da cidade, causando saques, incendiando o cartório e destruindo o telégrafo dos Correios para que a população não entrasse em contato com a polícia de Pau dos Ferros. O povo de São Miguel resistiu bravamente a essa invasão, pegou em armas e defendeu a sua pátria, defendeu a sua terra. Graças à grande ousadia e à coragem, o patriotismo do povo de São Miguel, a coluna Prestes não adentrou no estado do Rio Grande do Norte e o pior foi evitado. Os heróis da resistência hoje estão mortos e hoje estão sendo simplesmente desrespeitados pelo prefeito Zé Gaudêncio, que ao invés de homenagear os heróis da resistência, vai homenagear o Luiz Carlos Prestes e a coluna Prestes, pois tem a intenção de inaugurar um memorial a Luiz Carlos Prestes, causando um verdadeiro desrespeito com a população de São Miguel do Oeste, a homenagear esse assassino comunista, este homem que levou o terror por todo o Brasil e que não resistiu à resistência ao povo de São Miguel do Oeste, os verdadeiros heróis da pátria, os verdadeiros heróis que deveriam ser homenageados pelo prefeito Zé Gaudêncio. Para você entender o nível, o tamanho desse descalabro e descabimento desse tipo de homenagem, é como se o primeiro-ministro de Israel, o líder da comunidade judaica, fizesse um memorial em homenagem a Adolf Hitler. Para você entender o nível de descabimento que é isso. É como se a Polônia homenageasse Joseph Stalin. Ou, aqui mais próximo do Rio Grande do Norte, é como se a cidade de Mossoró homenageasse, fizesse um memorial para lembrar Lampião, o cangaço, o bando de Lampião que foi expulso debaixo de bala, numa chuva de bala da cidade de Mossoró. Não tem cabimento um prefeito agir dessa forma. É necessário ter ordem, botar ordem nessa bagaça. Isso não pode ocorrer. O povo de São Miguel não pode ter o seu passado, o seu heroísmo simplesmente apagado por um prefeito irresponsável. E sabe-se lá o que motivou o prefeito Zé Gaudêncio a fazer esse tipo de homenagem, esse memorial a esse assassino chamado Luiz Carlos Prestes, que levou o terror para a cidade de São Miguel. Os micaelenses, como são conhecidos a população, os nativos de São Miguel do Oeste, não podem ter a sua história revisionada dessa maneira. Eles têm e precisam ter a sua cultura respeitada, os seus valores e os seus eventos heróicos, a sua resistência patriótica respeitada. Então eu reitero, compartilhe este programa se você está assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. Mande para todas as pessoas que você conhece. Nós não podemos simplesmente deixar que irresponsáveis, incompetentes, comunistas, esquerdistas, prefeitos, governadores, vereadores, sejam quem for, revisem a história do nosso povo e principalmente uma história que teve sangue, teve prejuízo, teve dores. Nós não podemos aceitar esse tipo de conduta dentro das terras potiguares. É preciso colocar ordem. Ninguém pode revisionar a nossa história, ninguém pode apagar os nossos heróis. A resistência de São Miguel do Oeste, ela foi importantíssima para manter a paz no Rio Grande do Norte e nós não podemos aceitar em nenhuma hipótese, ninguém, seja ele quem for, vereador, prefeito, governador ou presidente, revisionar a história de um povo que salvou o estado do Rio Grande do Norte.